Quero começar agradecendo as 44 mil pessoas que assistiram ao meu último vídeo da semana passada. Muito obrigada a cada um de vocês. E junto com esse vídeo eu recebi outros pedidos de temas para essa semana. O mais recorrente passa pela comunicação, né, que é um assunto bem importante desse século. Inclusive no meu novo livro tem uma citação do Mia Couto sobre esse tema, olha que legal. Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação e nunca foi tão dramática a nossa solidão. Nunca houve tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. É mais ou menos isso, né? A gente tem esse caralhada de fenômenos, de aplicativos, de sistemas e tudo mais, de tecnologia, mas a gente não sabe usar isso tão bem e acaba se comunicando mal, né? E entre os pedidos, o mais recorrente continua sendo o de técnica de feedback, que era para ser uma coisa simples e trivial, embora não seja tão fácil de fazer por conta da nossa dificuldade de falar sobre o outro e para o outro. E aí eu separei as dicas que eu uso e que na minha carreira sempre foram de fundamental importância. Primeiro e antes de mais nada, olha só, baseie-se num fato, não na sua percepção, né? Então o feedback tem que ser baseado em algo real, em alguma história, em alguma ocorrência, em algo que efetivamente aconteceu para gerar aquela conversa, né? Então, olha, na reunião da semana passada você fez essa pontuação e isso gerou tal coisa, mas não pode ser, então eu tô sentindo que você está assim, né? Então, feedback é sempre baseado num fato. O que eu faço sempre que eu recomendo? Escreva o que você vai dizer, não vá no improviso, escreva. Segunda coisa bem importante para um feedback, ele tem que ser claro, senhoras e senhores, né? Você não pode usar de eufemismos, você não pode usar de parábola. Seja claro, diga o que aconteceu, vá direto ao ponto e comunique-se da forma correta com aquele indivíduo. Terceira coisa, o feedback tem que ser construtivo. O que isso quer dizer? Ele tem que ter o objetivo de fazer aquela pessoa crescer e se desenvolver. Tem que ser algo que faça aquele ser humano desejar ser um profissional, uma pessoa melhor. Não pode ser algo que não vá trazer esse crescimento. Finalmente, tem que ser direcionado, né? A tua fala, aquela reunião de feedback, tem que ter uma meta, um objetivo, né? Para que nós estamos falando sobre isso? Porque esta meta tem que ser clara, inclusive na documentação de feedback. Qual é o objetivo que a gente quer? Ao final de um determinado período, o que eu espero que você esteja fazendo, falando, executando, pensando sobre esse tema, tá? Então tem que ter ali uma entrega real, uma meta real. E, finalmente, tem que ter uma data de entrega. Então, a gente vai voltar a se falar em X tempo sobre esse mesmo assunto para ver o quanto você e eu evoluímos nesse tema. Tão importante quanto ter uma data, um prazo, é que ele seja contínuo. Não vai falar uma vez e sumir da vida do cara. Não vá dar um feedback e nunca mais aparecer na vida desse profissional. Você tem que estar lá presente. Isso vale não só pro líder que dá o feedback, vale também pro liderado. Aliás, as principais ocorrências que eu recebi aqui, ou pedidos, dizem respeito a liderados que estão enfrentando problemas com seus líderes. Essas técnicas também valem para você que tem um chefe / líder que precisa desse direcionamento, tá bom? Vá sem medo de ser feliz, comunique-se, não deixa a coisa piorar, não deixa o cenário ficar mais grave, faça o feedback e use a comunicação para o bem e não para o mal, tá bom? Espero ter ajudado, uma boa semana para todos nós.